Que Jesus, nosso Divino Mestre amigo, inspire e acolha todos nós, para que o nosso coração esteja aí aberto, acessível, que possamos sentir esse clima de fraternidade, de amorosidade neste ambiente, para que assim estejamos realmente dispostos a recolher e acolher todas as sementes de renovação, todos os recursos que o alto nos traz, a fim de orientar-nos para uma nova vida, para a renovação que se faz necessária. É para mim uma alegria imensa estar aqui com vocês, entre irmãos, pela primeira vez aqui em Novo Horizonte, e rogo ao Mestre que possamos todos ter uma tarde de reflexões que sejam proveitosas para a nossa vida, no sentido abrangente mesmo, em busca da saúde em sentido mais integral, como o Espiritismo vai nos ajudar a entender. E a proposta desse tema nasce, então, de algumas reflexões que vimos fazendo em torno desse assunto, às vezes tão comum, tão corriqueiro para nós espíritas, mas que muitas vezes, justamente por isso, talvez, por ser algo tão comum, que muitas vezes julgamos já muito bem compreendido, nós não damos o devido aprofundamento nesse assunto, que é tão importante dentre as atividades de uma casa espírita, dentre as atividades que temos na seara espírita. Como é que a gente pode, à luz do Espiritismo, entender esse fenômeno, essa prática que na verdade é muito antiga, antecede em muito o próprio Espiritismo, já estava presente inclusive lá no cristianismo, quando nós lemos os Evangelhos, quando vemos a atuação de Jesus, a atuação dos discípulos. A todo momento nós vamos ver esses relatos daquele tempo, daquele processo, a época chamada imposição de mãos, que depois foi recebendo outros nomes, ao longo dos tempos, com o advento do Espiritismo, mediunidade curadora, mediunidade curativa, ou mesmo o passe, enfim. Na verdade, são vários nomes, várias expressões ou termos, a gente vai ver, que designam aí o mesmo processo, mas que nos compete, e esse é um convite do Espiritismo em todas as frentes de trabalho na seara espírita, aprofundar para melhor entendermos e para, em melhor entendendo, melhor praticarmos isso, melhor nos utilizarmos desse recurso, que é uma das frentes de trabalho aí do Centro Espírita, da nossa atividade espírita hoje. Então será esse o nosso intuito aqui nessa tarde, fazermos uma jornada em busca de entendermos melhor essa prática, esse fenômeno, voltando lá no cristianismo nascente, verificando como lá isso já se dava, verificando como que alguns fundamentos primordiais, que depois o Espiritismo naturalmente vinha explicar melhor, os porquês, os fenômenos mais bem detalhados por detrás dos acontecimentos, mas que, quando a gente olha para os Evangelhos, veremos, lá já estavam, em seus princípios fundamentais, em suas linhas fundamentais. Com todo o advento científico mesmo, com todo o desenvolvimento da ciência espírita, da ciência espiritual, como vai dizer Kardec na Gênese, claro que nós vamos ter mais elementos para entender em si o fenômeno, mas que ele existia lá atrás e que os seus fundamentos principais já estavam postos, esse é um dos objetivos também de vermos aqui nessa tarde. Então faremos essa jornada panorâmica, passando pelo cristianismo e chegando aí ao cristianismo redivivo, que vem recuperar essa prática, dando a ela ainda mais profundidade, trazendo-nos mais entendimento para bem aplicá-la. E por isso, nós iniciamos esse nosso seminário nessa tarde com uma passagem do Evangelho, que está lá em Marcos, capítulo 8. Essa que é uma cura que sempre me chamou muita atenção. Ela é uma cura que só está em Marcos e ela tem algumas características muito peculiares quando nós vamos buscando analisar o texto do Evangelho para além da letra. Poderíamos dizer que essa passagem, como outras que existirão, mas escolhemos essa porque ela é mais completa dentro dos propósitos que gostaríamos de apresentar, essa passagem, ela como que sintetiza todos os fundamentos principais aí da terapêutica do passe, ou da terapêutica aí da imposição de mãos, como a gente vai ver. Ela vai trabalhar no seu aspecto simbólico
alguns, digamos assim, princípios fundamentais para que essa prática seja efetiva, para que ela alcance as finalidades, que é de fato o quê? Contribuir para a recuperação, contribuir para a cura de um determinado indivíduo, tanto mesmo físico como também espiritual. Ela vai apresentar-nos aí algumas características, alguns fundamentos para que essa terapêutica do passe ela possa ser realmente eficiente. Características, posturas, tanto daquele que é, no caso, o passista, aquele que é o que transmite os fluidos, como veremos com Kardec, como também aquele que é o receptor. Porque para que essa terapêutica do passe possa realmente alcançar a sua eficiência, para que a imposição de mãos, nesse sentido curativo, né, nesse sentido de auxílio, de reposição, de regeneração do indivíduo, possa alcançar as suas finalidades, existem alguns princípios que precisam ser atendidos, que competem não só àquele que é o passista, como também àquele que recebe, nesse processo de interação que se forma e que ocorre no processo da terapêutica do passe. Então, a gente vai ver e ler essa passagem do Evangelho num sentido mais simbólico, num sentido mais espiritual. Então, para que a gente leia, está lá no texto, né? Dirigem-se a Betsaida, trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente impôs as mãos sobre os seus olhos, ele viu em profundidade e restabeleceu-se, e via pormenorizadamente, com clareza, a todos, e o enviou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Então, nós vamos separar dessa passagem alguns pontos que julgamos serem os mais pertinentes para o nosso estudo aqui nessa tarde. Não vamos estudar toda a passagem, em todo o detalhe que talvez merecia. É sempre muito rico esse estudo aprofundado do Evangelho, versículo a versículo, como o Sr. Honório Abel fazia lá em Belo Horizonte, no estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Mas hoje aqui nos deteremos em alguns pontos que julgamos mais importantes para o nosso foco aqui nessa tarde. E o primeiro é entendermos aí um sentido mais abrangente, né, para além apenas da condição física ou material, o que representa esse cego. Quando nós olhamos as curas de Jesus no Evangelho, nós precisamos sempre entender que a proposta ali nunca é se limitar apenas à cura do corpo físico, que é vestimenta transitória do Espírito. De modo que quando nós lemos no Evangelho falar sobre aqueles cegos, coxos, paralíticos, mudos, claro que está ali representada a cura do corpo, das enfermidades do corpo, das restrições momentâneas do corpo, mas acima de tudo, a proposta é vermos ali também por detrás enfermidades morais que a proposta do Cristo, que o Evangelho do Cristo, o toque do Cristo em nossas vidas, a partir da transformação que nos convida a fazer, enfermidades morais que ele vem curar. A cegueira, a surdez, a paralisia ali, a própria lepra, né, hoje chamada hanseníase, elas representam muito mais do que as condições físicas do indivíduo. Falam-nos simbolicamente de condições espirituais. Cegueira espiritual, paralisia espiritual, chagas espirituais, mudez espiritual, surdez espiritual, enfim, falam-nos essas enfermidades curadas no Evangelho por Jesus e pela proposta do Evangelho, antes de mais nada, de enfermidades do nosso espírito que precisaremos tratar. Que, no fundo, quando cultivadas, são as causadoras das outras enfermidades do transcurso das vidas, uma vez que os desequilíbrios do nosso espírito, do nosso perispírito, da nossa mente, vão sendo transmitidos ao corpo quando cultivados de maneira continuada, vão sendo somatizados ao longo das encarnações. É o corpo, muitas vezes, inclusive, um veículo de, digamos assim, eliminação desses desequilíbrios. Muitas vezes adoece o corpo já como o início do processo de cura do espírito, da alma.
E é essa cura, sobretudo, que Jesus busca atender. É a essa cura, ou a essa saúde em sentido mais abrangente, porque à luz do Espiritismo, à luz do Espírito, saúde não poderá ser simplesmente saúde do corpo. Saúde é saúde da alma, a perfeita harmonia da alma, como dirá Emmanuel no livro O Consolador. Então, é preciso ler essas enfermidades, essas condições que vemos do Evangelho num sentido espiritual. Na cegueira, por exemplo, que o ódio desenvolve em nós. Na surdez que o orgulho desenvolve em nós. Nas chagas aí, né, na lepra da inveja, do ciúme que nos consomem, que nos corroem, que deterioram os nossos tecidos perispirituais, da culpa, por exemplo, que Emmanuel vai definir no livro Pensamento e Vida como um abscesso mental, ou seja, uma inflamação, é o pus da mente, do espírito, né? Numa analogia aí, seria a culpa. Então, ódio, rancor, orgulho, vaidade, é isso, melhor dizendo, que está representado também em sentido espiritual, como lemos essas passagens das curas do Evangelho. Né? Curar-nos, Jesus veio curar-nos, auxiliar a nos curarmos da cegueira do orgulho, da vaidade, do ódio, da prepotência, da arrogância, da surdez, da paralisia, da inércia, da preguiça, da mágoa que nos paralisa. Então é importante a gente fazer essa consideração, porque agora essa passagem se aplica mais diretamente a cada um de nós. Talvez não sejamos cegos no sentido físico, mas no sentido espiritual todos nós trazemos alguma cegueira, porque todos nós trazemos ainda parcelas de orgulho. E nesse sentido, a terapêutica do Cristo tem muito a nos auxiliar. Né? A proposta da terapêutica do passe também nesse sentido, ajudando-nos a nos fortalecer, a fortalecer a nossa vontade, a regenerar um pouco a nossa psicosfera espiritual, vem nos dar um impulso extra para fazermos essa jornada de cura em busca da saúde com Jesus. E é esse outro ponto que precisamos destacar. Perceba, Jesus não cura o indivíduo de pronto. Jesus o convida para uma caminhada. Jesus lhe estende a mão, o ergue e o convida a caminhar. Porque esse é um ponto capital também para entendermos. A terapêutica do passe, se não há disposição do indivíduo em se erguer e caminhar segundo novos padrões, seguindo os passos de Jesus, ela será inócua. Pouco ou quase nada ajudará o indivíduo se ele não se ajudar e se ele não se dispor a se erguer, deixar a posição de estagnação espiritual e caminhar com Cristo. Então a cura com Jesus não é um processo mágico, a cura em sentido espiritual. A cura profunda não é algo que Jesus possa fazer sozinho por nós. Ele conta com a nossa disposição em nos erguermos e caminhar com Ele. Ele estende-nos a mão, dá-nos o recurso, fortalece a nossa vontade, reergue a nossa vontade e o nosso ânimo, mas para que nós possamos caminhar. Essencialmente é isso o passe. Ele por si só, se não encontrar apoio no indivíduo e na disposição do indivíduo, pouco pode fazer por ele, no sentido da cura real. Às vezes pode até contribuir para a cura do corpo, mas a cura efetiva que buscamos, essa precisa da nossa disposição em caminhar. Então o passe, a terapêutica, vem reerguer-nos à vontade, auxiliar-nos a tomar essa senda de cura e regeneração com Jesus. E é por isso que antes mesmo de aplicar ali a imposição de mãos sobre o indivíduo, Jesus o convida a caminhar, dizendo-nos implicitamente, em não existindo a disposição de sairmos do lugar em que estamos, isto é, sairmos de determinada sintonia, sairmos daquela posição de culpa, sairmos daquela posição de rancor, sairmos daquela posição, daquela paralisia na mágoa, na cegueira do orgulho e da vaidade, em não existindo isso, de nada adiantará a imposição de mãos. Por isso, Jesus convida primeiro uma mudança de lugar, para que depois haja imposição de mãos. Isso é muito importante entendermos. Porque só aí a gente vai entender mais fundo a passagem, porque a passagem ela tem um peguinha. Não sei se vocês repararam, mas Jesus visita ali a aldeia de Betsaida,
O indivíduo estava ali na aldeia de Betsaida, ele morava ali na aldeia de Betsaida. Jesus o leva para distante, lá aplica a terapêutica e depois o manda de volta para a sua casa, mas diz assim: não entre na aldeia. Como é que é possível? Se ele morava na aldeia, se a casa dele está na aldeia, Jesus manda ele de volta para casa, mas fala para ele não entrar na aldeia. O que Jesus quer dizer com isso? Qual o sentido? Quando a gente pega o sentido espiritual, a gente consegue alcançar a profundidade do que está sendo dito. Porque, efetivamente, todos nós moramos em uma aldeia mental. Todos nós partilhamos uma faixa, uma zona mental, com outros espíritos que vibram nessa mesma faixa. E essa faixa é definida pelos pensamentos que nutrimos, pelas emoções que sentimos, pelos sentimentos que cultivamos. Essa é a nossa aldeia. É onde nós moramos, de fato. Aprendemos com o Espiritismo. Moramos onde? Onde projetamos o pensamento. Eu moro, eu vivo na faixa onde eu projeto o meu pensamento. Tanto é assim que dois indivíduos no mesmo lugar, submetidos às mesmas circunstâncias, um passa por aquilo feliz, alegre, bem, estável, equilibrado, e outro passa completamente desequilibrado. Por quê? Embora submetidos a circunstâncias exteriores diferentes, eles moram em faixas mentais distintas, pelos hábitos que têm, pelos pensamentos que têm. Então isso me lembra lá do livro Pensamento e Vida, o capítulo 8, um dos capítulos mais interessantes, chamado Associação, em que Emmanuel diz isso, exatamente isso, que nós sempre nos conectamos, partilhamos aí a nossa vida com aqueles que vibram, que sentem coisas, emoções, pensamentos similares aos nossos. Então essa é a nossa aldeia mental. Mas esse indivíduo estava nessa aldeia e era justamente essa aldeia, às vezes, sabe-se lá, de emoções desequilibradas, de emoções em desalinho, de sentimentos e hábitos infelizes e tudo mais, que leva-nos a determinado adoecimento, pensando em sentido espiritual aqui. Sem a mudança de aldeia, sem a mudança de faixa mental para uma nova, de que adianta a terapêutica? Se não há disposição minha em construir novos hábitos, cultivar novas emoções, novos sentimentos e novos pensamentos. Entendem o que Jesus simbolicamente está fazendo? Ele está falando assim, olha, se alguém busca, por exemplo, a terapêutica do passe, da imposição de mãos, sem qualquer disposição a mudar a sua aldeia, a mudar de aldeia, a deixar aquela aldeia que o adoeceu, com as mágoas, com as emoções prejudiciais que lá cultivava, de nada adianta a terapêutica. Então, primeiro é preciso afastar-se daquela aldeia. A terapêutica atua fortalecendo o indivíduo, a sua vontade, e depois Jesus o convida à manutenção do estado de saúde, dizendo, não volte para a aldeia. Porque se você vai momentaneamente ali, afasta, muda o pensamento, recebe a terapêutica e volta para a mesma aldeia, ou seja, você sai do centro, sai da terapêutica e volta às mesmas coisas que tem feito, às mesmas posturas de sempre, o que vai acontecer? Vai voltar à mesma condição. Por isso Jesus diz, não volte para a aldeia, volte para a tua casa. Onde que é a nossa casa? Quem lembra lá, no Mundo Maior, capítulo 3, a casa mental. Por que adoecemos? Porque a nossa casa mental está esquecida, geralmente. Não cuidamos, não zelamos, cultivamos muitas, digamos assim, como a nossa casa mesmo, né? Quando a gente não faz a higiene devida, a gente sabe o estado que aquilo vai ficando, a bagunça e tudo mais. Quando a casa está abandonada, adoecemos. Então Jesus está dizendo assim, volta para a tua casa, que está esquecida, olha aí o que você está cultivando, olha aí onde você está morando. Como é que está aí a sua casa mental internamente? Está arrumada, está higienizada, está arejada, está iluminada ou não? Porque essa é a condição do adoecimento. Em não cuidando da casa mental, adoecemos. Por isso Jesus diz, volta para a casa mental, volta para a tua casa, mas não volta para aquela aldeia. Busca outra aldeia, novos valores, novos hábitos e novos pensamentos. Então percebe como que em si, no sentido simbólico, a passagem é muito profunda? Porque ela apresenta-nos aí as
três etapas principais da terapêutica do passe, sem as quais não há, de fato, efetividade, resultado positivo, proveito. Primeiro, a disposição do indivíduo em sair de um lugar, que é o lugar do adoecimento. Sair de determinada aldeia mental. Segundo, a terapêutica em si, a aplicação da terapêutica, que a gente vai ver, né? O aporte dos fluidos ali regeneradores, dos fluidos que vêm auxiliar o indivíduo na sua recuperação, que é o que Jesus faz distante da aldeia. E depois a manutenção daquele estado de cura e de reparação, de regeneração, quando Jesus diz, volta para a tua casa, mas não volta para a aldeia, que é o que nós ouvimos no centro. Recebido passe, é preciso que mantenhamos um compromisso para além da casa espírita, no cotidiano da vida, de vivermos em novas faixas, em novas buscas. Então aqui as três etapas estão delineadas, frisando-se esse aspecto, digamos, de cooperação do indivíduo que recebe os benefícios da terapêutica do passe com aquele que também é o emissor dos recursos da terapêutica do passe. É uma caminhada conjunta, ambos precisam caminhar, ambos precisam buscar novos horizontes a fim de que o processo se dê com a eficiência devida. Então, nós quisemos trazer isso aqui porque realmente ela sintetiza alguns princípios fundamentais, como, por exemplo, a importância do pensamento, a importância da vontade, a importância da disposição, da abertura à renovação, ou seja, o caminhar, o sair do lugar. Sem isso, pouco poderíamos realmente extrair de precioso e de transformador desse recurso do passe. Pois bem, isso só para ilustrar como que esses princípios fundamentais já estavam lá no Evangelho de Jesus. Essa é uma passagem que selecionamos, mas como falamos tem várias, mas essa pelo seu simbolismo trazia-nos alguns recursos importantes. Entrando então já aí no arcabouço de recursos e de informações que o Espiritismo vai nos trazer, ajudando-nos a entender melhor aqueles fenômenos que lá se processavam já, muito provavelmente um Pedro, um Paulo não sabiam muito ao certo como se davam aquelas curas. Tinham a possibilidade de fazê-las, como faziam, como está lá narrado em Atos dos Apóstolos, mas não sabiam ainda os mecanismos por detrás. Estava reservado ao tempo e ao desenvolvimento do pensamento humano, da própria ciência, explicar esses mecanismos da imposição de mãos, do passe, seja como for. E é justamente isso que o Espiritismo vem fazer, né? Em alinhando-se aí também com as informações que o próprio magnetismo vai trazer e todo o arcabouço que o Espiritismo traz, tanto na obra básica de Kardec, como veremos, como também na obra subsidiária, trouxemos aqui como referência principal a obra do Chico, em alguns capítulos que vão se dedicar mais detidamente a isso, nós vamos ver como que vai se aprofundando o nosso entendimento acerca do que é realmente o passe. Então, a título de registro, né, para quem quiser depois aprofundar os seus estudos, as nossas referências principais nessa tarde, como falei, na obra subsidiária serão aí algumas obras do Chico, especialmente algumas delas nos domínios da mediunidade, capítulo 17, em que temos ali André Luiz acompanhando o benfeitor Aulos no trabalho de passes, e ele vai vendo todo o mecanismo, vai sendo explicado para ele as características, o que acontece e tudo mais. Uma outra obra muito interessante também, Missionários da Luz, no capítulo 19, também falando sobre passes, André Luiz acompanhando o benfeitor Alexandre dessa vez, e eles vão ali dialogando sobre as circunstâncias, características e tudo mais do fenômeno. Também a obra Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 22, especialmente dos itens 3 em diante, André Luiz vai trazer alguns conceitos muito importantes acerca do médium passista, do mecanismo de passe, da importância da vontade, do pensamento, da oração, como recursos imprescindíveis para a eficiência da terapêutica do passe. Então, são essas as três referências principais que usaremos da obra do Chico, amparadas e ancoradas também na obra do Codificador, especialmente um artigo seu na Revista Espírita que é muito rico. Realmente, para tratar dessa questão
do passe, ele vai dar um outro nome, né? E algumas vezes na Revista Espírita a gente vai ver o termo passe, mas geralmente na obra kardeciana vai se receber ou vai ser dado o nome de mediunidade curadora. A gente vai ver na Revista Espírita de setembro de 1865 um artigo justamente chamado Mediunidade Curadora de Kardec, que é bastante didático e bastante completo para a gente entender o fenômeno em si, todos os mecanismos e tudo mais. Então, essas são as referências primordiais, mas a gente também vai encontrar outras referências na obra de Kardec. No livro A Gênese, uma referência fundamental para entendermos tudo isso é lá o capítulo 14, quando Kardec vai falar sobre os fluidos, né? E a influência do pensamento e da vontade sobre os fluidos. Sem isso, a gente não entende o que é de fato o passe. Então, especialmente ali nos itens 13, 16, quando ele vai falar da qualidade dos fluidos, como que o nosso pensamento impacta e transforma os fluidos, atua nessa matéria elementar, no fluido cósmico, e dá a ela características diferentes, a gente vai ver ali referências muito importantes. Ainda nesse capítulo, mais adiante, do item 31 em diante, ele vai falar sobre as curas propriamente ditas de Jesus, que a gente vê nos evangelhos, e associar essas curas justamente ao que ele vem trabalhando nesse capítulo sobre os fluidos, né? Mostrando como que se processam essas curas a partir dessa manipulação dos fluidos pela vontade e pelo pensamento, dessa mudança das características dos fluidos pela vontade e pelo pensamento. Então, outra referência muito importante, e claro também o livro dos médiuns. Em alguns momentos no livro dos médiuns, Kardec vai trabalhar essa questão da mediunidade curadora e da manipulação dos fluidos pelo pensamento e pela vontade. Há um capítulo muito interessante no livro dos médiuns, o capítulo 8 da segunda parte, chamado Laboratório Invisível, né? O Laboratório do Invisível, em que, lá no item 131, ele vai tratar, mais uma vez, desse impacto, dessa influência da vontade nos fluidos, na modificação dos fluidos, que é imprescindível para a terapêutica do passe. E vai ele falar também dos médiuns curadores. Por exemplo, lá no item 175, ele faz uma breve introdução sobre o que são os médiuns curadores, que para nós seriam conhecidos como médium passistas, é o termo que André Luiz vai usar. Seja como for, as expressões variam, mas a ideia, o fundo é o mesmo. E essa é uma coisa que a gente pode perceber a partir desse estudo, né? Como que a obra do Chico, especialmente aí sobre esse assunto, a obra de André Luiz, vai estar tão sintonizada com a obra de Kardec. Mudadas as expressões, mudadas determinadas palavras que acabam usando palavras diferentes, mas se a gente vai na ideia, no fundo, para além da forma, nós vemos que as ideias são as mesmas, os conceitos são os mesmos. Então, desse estudo, a gente pode ver como que há essa sintonia fina entre a obra de Kardec e a obra depois subsidiária, nesse caso selecionada a obra do Chico. Pois bem, para iniciarmos então, na própria conceituação acerca do passe, esse trecho que está lá nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, em que o benfeitor Aulus assim define: o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Então, voltando àquela primeira passagem que selecionamos, da cura do cego de Betsaida. O que representa Jesus erguendo ou dando a mão àquele indivíduo para que ele possa se reerguer, senão exatamente isso que o benfeitor Aulus está nos dizendo. O recurso terapêutico do passe, antes de mais nada, tem por finalidade ajudar a criatura a se reerguer, porque ela é a legítima curadora de si mesma. Ela é a legítima médica de si mesma. Porque se estamos falando de cura num sentido mais profundo, que envolva a renovação espiritual, mudança de sentimentos, de emoções e de hábitos,
Quem é o único ser que pode fazê-lo? O próprio indivíduo. Jesus não pode imprimir no indivíduo novos hábitos, nem mesmo o mestre, nem mesmo cada um de nós. Nós podemos, no máximo, estimulá-los, incentivá-los a fazer. Assim é a terapêutica do passe, contribuindo para que o indivíduo se reerga em sua vontade, em sua disposição e torne-se, portanto, o legítimo agente da sua cura. Não é o que nós vemos em vários momentos do Evangelho, mesmo naqueles casos de cura do corpo, né? Quando Jesus cura a mulher hemorroísta, por exemplo, ela que chega e toca Jesus e aquela energia como que flui para ela, quase como numa corrente mesmo. Jesus diz o que a ela, como disse a vários outros que ele curou o corpo. Vai em paz, a tua fé te curou. Ou te salvou, segundo alguma tradução, mas o verbo é o mesmo. A ideia é a seguinte: fé aqui entendida num sentido mais abrangente, né? A fé no seu sentido original mesmo da palavra, fé, fidelidade, emuná do hebraico, fidelidade à lei divina, fidelidade à consciência, fidelidade a novos valores. Portanto, a fé, no sentido mais profundo, é o compromisso do indivíduo com a sua renovação, o compromisso do indivíduo em atender à voz da sua consciência. Por isso, Jesus dizia, a tua fé te curou. É a tua disposição em andar por esses novos caminhos, é a tua disposição em se renovar que te cura, não sou eu. Jesus estava dizendo, não sou eu que te curei. O magnetismo ali curou o corpo, né? Aquele fluido extremamente purificado, puro de Jesus, o mais puro dos fluidos, a psicosfera mais límpida, mais pura e regeneradora que já passou pela Terra, curava muitas vezes o corpo. Mas no sentido da cura da alma, a cura das chagas profundas, era preciso, da parte do indivíduo, a fé, que é essa disposição em se erguer e em ser fiel à lei divina manifestada na consciência. Isso é a cura, e é isso que o benfeitor Aulos está dizendo aqui. Há esse entrosamento de energias da fonte emissora, no caso o passista, o médium passista, e a fonte receptora, mas elas se entrosam para que a criatura necessitada se ergue e ajude a si mesma. Então a vontade que está fragilizada, o desânimo, com esse novo influxo de fluidos, de energias, a alma se reergue e pode então agir, atuar para se renovar. Por isso ele diz, até num sentido mais físico mesmo, ó, a mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Então, até em sentido físico mesmo, o passe vem reerguer essa força da nossa mente, esse equilíbrio da nossa mente, para que essa mente mais equilibrada e harmonizada possa atuar até mesmo no corpo, trazendo novamente o equilíbrio ao cosmo orgânico. Porque nós sabemos, o livro Pensamento e Vida trata disso a todo momento. A nossa mente, o que pensamos, impacta também no corpo físico. Uma mente em desequilíbrio, uma mente em desalinho, vai aos poucos imprimindo isso no próprio corpo físico, comprometendo, diz Emmanuel lá no Pensamento e Vida, o próprio processo, por exemplo, de divisão das células, por conta dessas energias, dessas vibrações deletérias. A mente que vai se reequilibrando, vai se tornando curadora de si mesma. A mente pacificada, harmonizada, vai reerguendo e harmonizando a atuação de todas essas vidas microscópicas, trilhões de vidas microscópicas que nos servem no corpo, que são as células, que são as servidoras do seu Senhor, que é o Espírito. O Espírito equilibrado promove ou cria um reino cosmo-orgânico equilibrado. Então, essa é a definição que o benfeitor Aulos vai trazer do que é o mecanismo do passe. É uma transfusão de energias, que Kardec vai explicar melhor naquele artigo que comentava da Revista Espírita de setembro de 1865, em que ele vai trazer o conceito, então, dessa mediunidade curadora, que ele vai dizer, é exercida pela ação direta do médium sobre o doente.
com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou de pensamento. Então, a imposição de mãos, a transmissão de pensamentos nobres, né, o cultivo da oração, vai ser um processo de magnetização que vai alcançar aquele indivíduo que está ali, enfermo, que está ali, necessitado. E esse é o processo do passe. Mas ele faz uma distinção interessante aqui. Quem diz médium diz intermediário. Há uma diferença entre o magnetizador propriamente dito e o médium curador. O primeiro magnetiza com seu fluido pessoal e o segundo com o fluido dos espíritos, ao qual serve de condutor. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém do fluido dos espíritos é o magnetismo espiritual. Então aqui ele faz uma distinção interessante que vai perpassar praticamente todos os textos em que ele vai conversar sobre esse assunto. Ele vai fazer essa distinção entre o magnetizador e o médium curador. Onde há a palavra médium, pressupõe-se na doutrina espírita a atuação de espíritos que se utilizam daquele indivíduo como médium. Por isso que ele diz médium intermediário. Quando há só a atuação do indivíduo, ele dá do seu próprio fluido, há um magnetizador. Quando há a atuação do indivíduo e de espíritos que o secundam, então nós temos a mediunidade curadora, nós temos o médium passista. Né? É uma mistura aí, é uma interação dos próprios fluidos dele com os fluidos dos espíritos, Kardec vai dizer. E, naturalmente, existe um matiz, existem variações ao infinito, né, nessa faculdade da mediunidade curadora, segundo o que predomina aí. Se há mais fluidos do próprio indivíduo ou se há mais fluidos dos bons espíritos. Kardec vai então fazer uma análise, um estudo desse processo, apresentando as duas pontas. O magnetizador numa ponta e a mediunidade curadora pura, ele vai dizer, na outra ponta, que é aquela em que o indivíduo reduziu ao mínimo a sua influência no processo. Os fluidos espirituais conseguem passar ou utilizar esse veículo sem sofrerem ou sofrendo o mínimo de influência. Essa é a mediunidade de cura pura, que ele vai dizer, ou no sentido estrito do termo, mediunidade essa muito rara. O que é mais comum é os matizes que existem entre esses dois polos. Então, basicamente, Kardec vai trabalhar a ideia que, assim, todo médium curador é magnetizador em algum nível, mas nem todo magnetizador é um médium curador. Porque médium curador ou médium passista pressupõe-se aí a atuação dos espíritos superiores, secundando o esforço do próprio médium. O magnetizador dá somente de si. Então, entre esses dois polos, nós temos as infinitas variantes. Mas o que Kardec vai frisar? E por que é preciso desenvolver e melhor entender essa faculdade para que ela seja mais proveitosa? Essa mediunidade de cura, ela pode ser desenvolvida. Ela é desenvolvida com o treino, ela é desenvolvida com o compromisso do médium em se tornar um melhor veículo. Kardec vai fazer uma comparação, ele vai dizer como um vaso que vai transportar água. Se o vaso está contaminado, por mais que a água seja pura, ela vai sair com alguma contaminação. Quanto mais o vaso se trabalha, se purifica, mais essa mediunidade de cura vai ganhando possibilidades. Até chegar naquele mais alto grau, que é muito raro dirá Kardec na Terra, porque demandaria do próprio espírito, do médium aí, uma pureza tal de sentimentos, uma qualidade tal de sentimentos, de vibrações, de pureza, né, de valores morais, que ainda é muito rara. Mas ela tem essas matizes, essas graduações, que naturalmente vão impactar também no resultado que isso vai ter. Em um processo de cura mais rápido ou menos rápido, em um auxílio mais intenso ou menos intenso, em uma necessidade mais prolongada ou menos prolongada de exposição à terapêutica do passe, segundo as possibilidades desse médium passista aí. Então, Kardec vai fazer esse estudo mostrando-nos como que a gente pode ir desenvolvendo e aperfeiçoando essa mediunidade para que ela realmente alcance os seus intuitos, dizendo-nos que é interessante, que é o ideal que o médium se prepare de tal modo que cada vez menos os seus fluidos
sejam transmitidos e cada vez mais os fluidos dos espíritos. Porque Kardec vai dizer, os fluidos humanos ou do magnetismo humano são sempre menos puros, são sempre menos, ou tem sempre uma potencialidade, uma capacidade menor de cura do que os fluidos propriamente espirituais, pela própria pureza dos espíritos que auxiliam, pela própria pureza dos espíritos que estão atuando no processo. Nós, enquanto seres imperfeitos, esses fluidos que emanamos, por mais que haja aí a nossa sincera boa vontade, o nosso comprometimento, eles sempre são mais ou menos, entre aspas, contaminados com as nossas paixões, com as nossas imperfeições. Não são tão puros, não têm um poder ativo tão grande quanto os fluidos espirituais. Então, o ideal, diz Kardec, é que cada vez mais o médium possa ser um instrumento que deixe esses fluidos espirituais fluírem através dele, sem envolvê-los ou misturá-los tanto aos seus próprios. E, naturalmente, quanto mais ele também se purifica, trabalha a si mesmo na renovação íntima e tudo mais, mais os seus fluidos vão se tornando de uma qualidade melhor, com uma capacidade, uma potencialidade melhor de cura. É o que está dito lá no livro A Gênese, quando Kardec fala sobre a qualidade dos fluidos, no capítulo 14, no item 16, ele vai dizer que nós, com o nosso pensamento, com o que nós sentimos, com as nossas emoções, nós, digamos assim, magnetizamos os fluidos ao nosso redor, com as características similares àquilo que temos sentido. Quanto mais puro o espírito, mais puros os fluidos que ele consegue emanar, enquanto encarnado. Então, basicamente, essa é a definição que Kardec vai trazer para o fenômeno. Esses são conceitos muito importantes, lembremos disso. Os fluidos humanos, o magnetismo humano, do indivíduo médium propriamente dito, os fluidos espirituais, dos espíritos que os secundam no processo, a importância do pensamento nisso, a importância da vontade e esses vários matizes dessa mediunidade que variam desde o magnetizador apenas, que dá somente dos seus próprios fluidos, até a mediunidade de cura, que Kardec vai chamar de pura, aquela em que a influência do médium é a mínima possível, se reduziu ao mínimo possível. Ele é um canal realmente desses fluidos espirituais com a maior pureza possível. Mas seguindo então, nas definições, agora André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, também um outro capítulo que esquecemos de citar, o capítulo 15, ele vai tratar do passe magnético e ele diz: pelo passe magnético, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, então já exaltando para nós a importância da prece como esse meio de conexão com o manancial desses fluidos superiores, desses fluidos mais puros, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço. Então, aquilo que nós falávamos, relembrando mais uma vez a passagem lá de Jesus. Jesus ali representava a vontade erguida ou fortalecida no bem, estava de pé. No Evangelho, muitas vezes, é esse o símbolo, o indivíduo sentado, o indivíduo à margem. No Evangelho, simbolicamente, muitas vezes vai representar isso. A vontade enfraquecida, a vontade fragilizada. Porque a vontade é, na definição de Leon Denis, o motor da alma. Ela é a alavanca soberana que move a alma nas suas transformações. Se estamos enfraquecidos, estamos estagnados. Se a vontade está enfraquecida, a criatura está estagnada espiritualmente. Então, é nesse momento que a vontade mais fortalecida ergue, estende a mão à vontade enfraquecida para que ela, em recuperando essa força, possa reharmonizar todo esse seu cosmo orgânico e colocar de novo as suas células, todo o seu corpo, trabalhando de maneira harmoniosa em busca da saúde do corpo, mas também em busca aí da saúde do espírito. Então, essa é uma outra definição importante, e aqui a gente já vai vendo, tanto André Luiz como Allan Kardec vão frisar isso a todo momento, a importância dessa faculdade soberana da alma, como vai dizer Leon Denis, no processo da terapêutica do passe. Kardec chega a dizer que a eficiência, a eficácia do passe, a qualidade dos fluidos
E, portanto, a qualidade terapêutica dos fluidos transmitidos no passe está diretamente relacionada com a força de vontade daquele que é o emissor, no caso, o médium passista ou o magnetizador. Lembrando que todo médium passista é magnetizador em algum nível. Então, é diretamente proporcional à capacidade curadora daquela emissão, daquela transmissão de fluidos, à vontade, e a gente vai ver também as qualidades morais que o indivíduo emprega naquele ato, naquela atuação. Quanto mais a vontade fortalecida, quanto mais as qualidades morais enobrecidas, mais os fluidos têm potencial ativo e curativo e mais auxiliam àquele que é o necessitado. Allan Kardec vai dizer algo muito similar, novamente naquele artigo da Revista Espírita de setembro de 65, a vontade é ainda onipotente para dar aos fluidos as qualidades especiais apropriadas à natureza do mal. Olha o que ele diz, a vontade é onipotente. A vontade é, como aprendemos com Kardec no livro A Gênese, a vontade e o pensamento são as ferramentas por meio das quais os espíritos atuam sobre os fluidos. Desencarnados ou encarnados. Os desencarnados não têm o corpo físico como nós, mas eles moldam, eles atuam nos fluidos, inclusive o próprio perispírito, como? Pelo pensamento e pela vontade, que são as alavancas. Por isso ela é aqui onipotente, porque é a maior potência, é a maior força da alma. Este ponto, que é capital, então veja, este ponto é capital quando estamos falando da terapêutica do passe. Quando estamos falando, na verdade, de qualquer trabalho na seara com Jesus. Só há bem de fato, só há realização do bem com o máximo de aproveitamento quando a nossa vontade está muito bem mobilizada. Nós nos recordamos lá do apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Para não se fazer o mal, basta a inércia e a negligência, mas para se fazer o bem é sempre necessário o uso da vontade. O que já frisa para todos nós, aqueles que viemos a trabalhar com o passe, aqueles que viemos a dar um passe a alguém, se o fazemos simplesmente por obrigação, se fazemos simplesmente como algo que temos que cumprir, sem a mínima vontade de ali estarmos, sem a mínima dedicação, sem o mínimo comprometimento, poucas as chances de estarmos realmente ajudando aquele alguém. Porque só a vontade, só a adesão espontânea, a sincera dedicação pode imprimir nos fluidos as qualidades que eles precisam para serem terapêuticos, para ajudarem aquele outro indivíduo. Então, todo o trabalho com Jesus, se é um fardo, se eu faço puramente por obrigação, pouco está edificando a mim como àqueles que são os objetos da minha atuação. Isso vale para o passe, isso vale para a exposição, isso vale para a mediunidade de modo geral, para o dialogador na reunião mediúnica, isso vale para o atendente fraterno, isso vale para o dirigente de um grupo de estudos, isso vale para o evangelizador, isso vale para todos. Se não há realmente a consciência, e se aquilo não é feito com a vontade de fazer, com o desejo sincero de ser um instrumento, muito pouco podemos fazer em sentido real. Aos olhos do mundo, aos olhos de fora, podemos estar fazendo muito, mas internamente, portas adentro do coração, às vezes estamos fazendo pouco ou quase nada. Porque o trabalho que edifica é o trabalho feito com esse espírito de serviço, como diz lá Emmanuel no Pensamento e Vida, capítulo 7, quando fala do trabalho. Trabalho-ação e trabalho-serviço. O trabalho-serviço é onde há a vontade, o sincero desejo de servir. Aí a edificação. O outro é simplesmente trabalho-ação que transforma o meio, mas não transforma o indivíduo. Então, esse é um outro aspecto importante. Ele continua. Então, este ponto, que é capital, liga-se a um princípio ainda pouco conhecido, mas que está em estudo. O das criações fluídicas e das modificações que o pensamento pode produzir na matéria. O pensamento, que provoca uma emissão fluídica, pode operar certas transformações moleculares e atômicas. Então, esse é um assunto que vai perpassar toda a codificação. Essa atuação do pensamento sobre a matéria.
A matéria mesmo, como nós a vemos, e a matéria elementar, o fluido cósmico universal, de onde se derivam todas as outras formas de matéria. Né? Então, naquele capítulo 8 lá do Livro dos Médiuns que comentávamos, Laboratório do Mundo Invisível, Kardec vai falar muito sobre essa atuação do pensamento na matéria elementar e como isso vai impactando a matéria de um modo geral. Como que essas criações fluídicas transformam os fluidos, né? E atuam por sobre a matéria. Aqui ele chega a dizer, atuam ou geram transformações moleculares e atômicas. Do mesmo modo que André Luiz lá disse, né? Essa transmissão, essa emissão fluídica vai contribuir para que o indivíduo atue a nível molecular mesmo, a nível das suas células, recompondo a harmonia, recompondo o equilíbrio, ao Kardec está aqui também frisando, sendo a vontade esse motor primordial. E aí André Luiz segue descrevendo nessa interação então da terapêutica do passe, agora no livro Mecanismos da Mediunidade, estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. E, por semelhante elo de forças, ainda imponderáveis no mundo, verte o auxílio da esfera superior na medida dos créditos de um e de outro. Então, por isso que eu pus aqui matizes, porque é nas medidas dos créditos de um e de outro. Porque o quanto será essa vertente, o quanto de fluidos benéficos poderá fluir através desse elo, vai depender, dentre outras variáveis, primordialmente dessas duas. Da dedicação do médium na sua preparação, na vontade com que faz aquilo, em como faz aquilo, nas qualidades morais que desenvolveu, como também na postura que o passista, ou melhor, que o que recebe o passe assume. Se é uma postura de abertura, se é uma postura de sincera disposição à mudança. É isso que vai definir o quão eficiente será o processo. Por isso, são vários matizes. Na medida dos créditos de um e de outro, pode fluir esses recursos das esferas superiores. Então, lembrando, no trabalho do passe, há sempre atuação da espiritualidade superior, quando há, claro, né, os interesses, quando esses interesses se harmonizam com os interesses do Evangelho, do bem, do amor e tudo mais, há sempre o aporte da espiritualidade superior, o que é diferente no caso da magnetização pura e simples. No caso da mediunidade curadora, há atuação de espíritos que se utilizam do médium. Mas essa atuação será tão ou menos eficiente segundo esse elo estabelecido entre o que dá e o que recebe. É preciso que se crie também esse elo ali de confiança, de fraternidade, do sincero amor entre o amor que deve existir e deve vibrar entre nós cristãos, porque será esse o mecanismo, será esse o veículo por onde poderão fluir esses recursos espirituais. Se não há essa ligação, se não estamos conectados ali ao momento, se não estamos ali realmente presentes, vibrando o amor, vibrando a humildade, não há esse elo. E não existindo elo, muito pouco se aproveita do processo terapêutico. É preciso estabelecer também esses vínculos, né? Esses laços por meio do qual vão fluir esses recursos. Allan Kardec, ainda falando dessas características, desses matizes no processo terapêutico do passe, agora no livro A Gênese, né, no capítulo 14, ele diz: são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Então, quais são os dois polos extremos dessa faculdade? Nós falamos lá ao início. Quando há só transmissão dos fluidos do indivíduo, e aí há um magnetizador, e os fluidos do magnetismo humano aqui dos encarnados são sempre menos eficazes que os fluidos espirituais, então é um polo. O outro polo é qual? É quando praticamente só há os fluidos espirituais, que é quando o médium se tornou de tal modo um veículo purificado, um veículo preparado, que os espíritos conseguem atuar. Então esses são os dois polos, entre eles infinitos matizes, que vão depender de circunstâncias. Por exemplo, a condição mental do que recebe, a condição mental do que dá e tudo mais que a gente vinha falando.
Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez de ação. Então, quanto eu mais me encaminho para aquele aperfeiçoamento da mediunidade curadora, mais a cura se dá com mais intensidade e com mais rapidez. É o que varia. Quanto menos há vontade, dedicação de ambas as partes, mais o processo é lento e amoroso. São algumas das circunstâncias que atuam aí por detrás. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. A qualidade do fluido está submetida à qualidade dos pensamentos e dos sentimentos daquele que o transmite. E as outras circunstâncias do próprio ambiente, que talvez influenciarão, entre outros aspectos. Mas, essencialmente, o que é fundamental que entendemos nessa primeira parte, que é uma parte mais teórica? O mecanismo do processo e quais as variáveis fundamentais. Quais os personagens envolvidos. Você tem os espíritos, com os fluidos mais puros, que desejam alcançar aquele que necessita. Você tem o médium curador ou médium passista, que se propõe a ser um instrumento para que os espíritos possam alcançar aquele que necessita. Ele também tem as suas emanações, fluidos não tão ricos ou puros como aqueles espirituais, que se entrosam com os dos espíritos para alcançar aquele indivíduo. E você tem o indivíduo que recebe, que terá também um maior ou menor aproveitamento segundo a sua abertura ou seu fechamento, a sua disposição em se renovar ou não. Essas são as variáveis principais do processo e do mecanismo. E a gente fecha aqui essa primeira parte, damos uma pausa de uns 20 a 30 minutos e na segunda parte a gente retorna para aprofundar um pouco mais como se dá então esse processo de preparação do médium, daquele que recebe, para a gente poder entender melhor a faculdade. Uma breve pausa aí para a gente assentar alguns conceitos, né? Especialmente essa primeira parte foi um pouco mais teórica, para a gente poder entender aí os mecanismos do que é o passe, os mecanismos do funcionamento do passe, do terapêutico do passe, ou da mediunidade curadora ou curativa. São nomes distintos para uma mesma coisa, como a gente tem visto, né, nessa primeira parte. Às vezes as expressões se modificam, são diferentes, mas as ideias são as mesmas. Então, por exemplo, a gente viu na definição que Aulos traz lá, nos domínios da mediunidade, ele fala de transfusão de energias. Kardec vai falar de fluidos. Então, são palavras diferentes, mas a ideia por detrás é a mesma. Então, isso é importante quando a gente está estudando o Espiritismo, para a gente ver como que, no fundo, os conceitos são os mesmos, embora, às vezes, a maneira pela qual eles se apresentam, as palavras utilizadas são diferentes. Mas Kardec sempre frisa na codificação. O que importa é o fundo. Entenda a ideia e as palavras são coisas que nós nos ajustamos entre nós, né? Os próprios espíritos várias vezes diziam a Kardec: olha, com relação a palavras, vocês que se entendam aí entre vocês. O que importa para nós é que vocês entendam o fundo, a ideia por detrás das palavras. Então, seguindo agora para uma parte mais prática, digamos assim, alguns requisitos mais fundamentais, o processo mesmo de aplicação do passe, quais são os requisitos para aquele que se propõe a ser o médium passista, né? Para aquele que vai receber o passe, e a gente vai trazer aqui algumas contribuições, novamente seguindo aí com André Luiz, as obras de André Luiz e Kardec, para a gente entender. E o primeiro recurso fundamental que eles vão trabalhar, tanto os benfeitores na obra de André Luiz como também Kardec, é a oração. A oração como esse processo, então, de nos conectarmos com a espiritualidade superior, de nos conectarmos com os espíritos bondosos, os espíritos superiores, que vão ser aqueles que vão transmitir os fluidos, que vão realmente secundar as nossas possibilidades para que o processo terapêutico do passe seja efetivo. Nós precisamos nos conectar a eles, e não existe um recurso mais precioso e mais fundamental nesse sentido que não seja a oração, né? Que é justamente essa projeção do nosso pensamento naquilo que é elevado, naquilo que é superior. E nesse processo nós recebemos todo um influxo do alto, de fluidos, de energia, seja como for as palavras que forem utilizadas, mas nós recebemos esse influxo do alto que renova-nos,
que renova o nosso ambiente interno, que renova a nossa psicosfera, tornando uma psicosfera mais adequada, tornando os fluidos mesmo ao nosso redor mais adequados às finalidades do processo terapêutico do passe. Então, a prece é esse movimento da alma por acessar os mananciais elevados e por se conectar com as mentes dos benfeitores espirituais, que serão aqueles que trarão os fluidos, né? Então, é como se pensássemos naquela analogia que Kardec faz, o médium passista como um vaso, e que precisa ser tão puro quanto possível para poder transmitir com pureza os fluidos que por ele vão passar. A prece é justamente esse banho renovador, né? Como se tivéssemos ali um vaso com água contaminada, a gente lança água nova, água renovada, aquilo vai, transborda, a água contaminada vai saindo e ao final a gente vai tendo uma água cada vez mais purificada, um vaso, melhor dizendo, cada vez mais purificado. Por isso que ele diz que a oração é um prodigioso banho de forças, porque ela realmente purifica nesse sentido e possibilita essa conexão com o mais alto, né? Na própria definição de prece ou de oração que nós temos no Livro dos Espíritos, lá quando trata disso, na lei de adoração, os Espíritos vão dizer que a lei de adoração, ou melhor, a prece, é pensar em Deus, né? É uma maneira representativa que eles têm de dizer que é elevar o nosso pensamento, elevar a sintonia e, por isso mesmo, recolher esses recursos do alto. Então, é o que ele diz aqui. Por ela, expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Então, remontando lá ao início, a oração, prodigioso banho de força que vai permitir essa eficiência no trabalho, né? Porque mais do que simplesmente agir, nós somos convidados com Jesus a qualificar a nossa ação, a trazer eficiência, a trazer eficácia, a trazer proveito à nossa ação. Para nós, em nosso próprio benefício, claro, e em benefício dos semelhantes. Aí a gente vai dando a uma mesma ação um potencial cada vez maior de realização. Isso é importante a gente pensar, né? Nós somos sempre convidados a aperfeiçoar a nossa ação na seara com Jesus. Nós somos sempre convidados a nos aperfeiçoarmos. Por isso Jesus diz, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Nós somos sempre convidados a melhorar a nossa ação. E isso sempre fazemos vinculando àquela ação cada vez mais sentimentos nobres, cada vez mais valor espiritual, cada vez mais vontade. Uma mesma ação feita por indivíduos diferentes terá valores diferentes para aquele que as faz e para aqueles que recebem, segundo a qualidade envolvida em cada ação. Jesus exemplifica isso num exemplo universal, quando ele fala ali no caso de uma doação material, aquela viúva que foi ao templo no gasofilácio e doou 2 moedinhas, Jesus disse que ela fez mais do que todos aqueles que a precederam que haviam doado verdadeiras fortunas. Então veja, a ação daqueles que antecederam era aparentemente maior, mas a dela tinha mais valor, mais qualidade, por quê? Por conta do sentimento atrelado, por conta da abnegação atrelada. É o que dá o valor ou o mérito da ação. O mérito do bem está no sacrifício com que ele é feito, na dedicação com que ele é feito, na renúncia com que ele é feito. E a oração vem, então, trazer à nossa ação cada vez mais essas qualidades nobres, essas qualidades divinas que permitem nos atuar com proveito. Isso vale para o passe, isso vale para a palestra, isso vale para a atuação mediúnica. Por isso que nós, e no movimento espírita de um modo geral, né, no espiritismo, nós somos sempre incentivados a, precedendo qualquer ação, especialmente aqui na seara espírita, a gente fazer a prece, a gente fazer a oração buscando esse enriquecimento da ação. Kardec vai frisar algo no mesmo sentido, no livro dos médiuns, quando fala dos médiuns curadores, lá no item 175, ele vai dizer que a intervenção de uma potência oculta, ou seja,
Se estamos falando de mediunidade curadora, do médium passista, há espíritos, portanto, atuando. E qual o melhor meio de conseguir o auxílio desses espíritos e de sintonizarmos com ele? A oração. É ela que traz essa intervenção de uma potência oculta. Potência oculta é essa que são os espíritos, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Então, o André Luiz vai falar isso também no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 22, lá no item 6, quando fala da prece e do passe, né, da oração. Ele vai dizer, mais ou menos nessa mesma linha, que é por meio da prece que nós ligamos, estabelecemos esse fio entre a nossa mente e a mente dos benfeitores. Isso é um processo de evocação. Então, quando eu oro, quando eu elevo a minha mente, eu estou chamando em meu auxílio aqueles que vibram naquela faixa de buscas que eu estou. Quando oro, buscando o bem, buscando o serviço, estou atraindo essas mentes que vêm em meu auxílio secundar o meu esforço. Por isso, a oração aparece aqui como esse primeiro recurso fundamental na terapêutica do passe. Valendo, claro, tanto para aquele que vai dar o passe, como aquele que vai receber. Porque assim como aquele que vai dar, assim se conecta com os espíritos benfeitores, aquele que vai receber também. Cria um espaço, uma sintonia mental mais favorável, mais receptiva, melhor dizendo, àquilo que os espíritos vão trazer, aos fluidos que vão ser transferidos. Por isso ela aparece como primeiro recurso. Naturalmente, ela é também uma fortalecedora da vontade, que é um instrumento fundamental no caso do passe. Por meio disso, a gente consegue garantir, então, esse auxílio espiritual. Utilizando-se aí do nosso pensamento, nutrido pela oração, os benfeitores podem, então, atuar com mais propriedade. Como Aulus aqui vai dizer, o pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então nós somos convidados, sobretudo aqui, a pensar também a prece num sentido mais abrangente até, né? Não somos convidados a nutrir ou a realizar a prece somente no momento do ato em si, por exemplo, do passe. A grande ideia, o grande objetivo é que a nossa vida como um todo passe a se converter, a se tornar uma prece constante, contínua. Porque se prece é pensamento edificado, pensamento elevado, na medida em que o espírito vai cultivando isso internamente, ele está naturalmente orando. Pelo simples pensar no bem, pelo simples esforço de servir, de auxiliar, ele já está orando. Não precisa de algo formal, né? Por isso que no Espiritismo, Kardec vai frisar tantas vezes isso. Olha, a prece, a forma como é a prece, pouco importa. O que importa é a intenção, é o sentimento, é o pensamento por detrás. E tantas vezes nós ainda criamos essas fórmulas, quase que como rituais. Se eu não oro essa prece, então não está adiantando. Mais do que orar essa ou aquela outra prece, é esse movimento espontâneo nosso, que se constrói não só naquele momento, mas idealmente ao longo de toda a semana, para que o médium curador realmente possa chegar no momento do passe habilitado a fazê-lo, durante toda a semana, durante todo o dia, ele é convidado a conservar e a cultivar esses pensamentos, essas ideias iluminadas, essa boa vontade. Porque se ele faz só no momento, a prece não terá tanta eficácia se ao longo de todo o dia ele buscou fazer aquilo. Então percebam, o grande objetivo que a gente vai aprendendo com o Espiritismo, com o Evangelho, é tornar todo o nosso dia uma prece. Tudo o que fazemos uma prece ao Criador. Porque tudo que é feito no bem, tudo é feito com honestidade, com intenções sinceras e nobres, é uma prece. O Evangelho nos convida a desconstruir essa separação que nós criamos entre um lugar de adoração e o mundo profano. Para Jesus, essas barreiras não existem. Todo lugar no mundo é lugar de adoração ao Senhor. É lugar de adoração ao Criador, às leis divinas. Como? Pela nossa postura íntima, pelos pensamentos que temos. Assim a nossa prece ganha força.
Assim a nossa prece ganha realmente poder, alcance, porque ela não é simplesmente algo que a gente faz por alguns minutos e depois voltamos a fazer o que temos feito sempre. Ela é um compromisso assumido, diário, cotidiano, de manutenção de vibrações mais elevadas. Kardec vai dizer algo no mesmo sentido, falando desse auxílio dos espíritos, né, que é conseguido a partir da prece e do esforço no bem, e aí a gente passa realmente a ter mais do que simplesmente um magnetizador, um médium curador. Ele diz, todo magnetizador pode tornar-se médium curador se souber fazer-se assistir por bons espíritos. Neste caso, os espíritos lhe vêm em ajuda, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Percebe o porquê da importância dessa sintonia fina com os bons espíritos? Porque decuplica, centuplica as possibilidades de auxílio que temos de nós mesmos apenas. Então, é preciso criar com eles essa intimidade, essa sintonia que não se faz ao longo de um momento apenas. Isso vale também para nós que às vezes atuamos com a mediunidade, trabalhamos em reuniões mediúnicas, nós sabemos, a mediunidade não é algo que se exerce naquela 1 hora, naquelas 2 horas da reunião. Se você, assumindo um compromisso de mediunidade com Jesus, não estiver consciente que esse é um compromisso que se assume para a vida inteira, no sentido assim, toda a sua vida para além do centro espírita deve estar comprometida com aquilo, o que você faz, o que você sente, o que você pensa, os cuidados com a vigilância, com a oração, com o estudo que edifica. Se a gente não entender isso, a nossa mediunidade ela vai ser sempre aquela mediunidade muito aquém das potencialidades que ela tem, muito aquém do que ela realmente pode nos proporcionar. Então isso vale para a mediunidade psicofônica, psicográfica, vale também para a mediunidade do passe, né? A mediunidade do passista. É um compromisso mais integral da nossa vida com Jesus. Os espíritos vêm aos que querem. Não os pode constranger nenhuma vontade. Eles se rendem à prece, se esta for fervorosa, sincera, mas nunca por injunção. Ou seja, não é na hora que eu quiser falar assim, venham até mim, por esforço, por injunção, tentar fazer com que venham os bons espíritos. Podem vir outros espíritos, agora os bons espíritos, que são os que buscamos a nos auxiliarem na tarefa do passe, esses só realmente vão e auxiliam àqueles em que percebam não só uma coisa de instante ou de momento, mas que percebam todo um compromisso assumido, toda uma disciplina, toda uma constância no trabalho. Porque só assim a prece é fervorosa e só assim ela alcança esses espíritos. Atrair espíritos, nós atraímos de todos os tipos. Agora, esses espíritos, que são os que podem decuplicar, centuplicar, aumentar as nossas possibilidades de servir, esses, eles sabem muito bem as intenções de cada um, sabem muito bem os esforços de cada um e são somente atraídos por aqueles em que percebem esses esforços. Então não há essa de forçar espíritos superiores a fazerem nada, né? Nenhum espírito superior está submetido à ação, à imposição de nenhum ser encarnado aqui na Terra. A não ser, caso, por exemplo, que o ser seja um espírito superior ao que está lá, aí sim a vontade, a influência de um espírito superior é irresistível àqueles que lhes são inferiores. Como Jesus, por exemplo, no caso daqueles espíritos que ele curava, né, que na linguagem do Evangelho ele, entre aspas, expulsava. É porque a autoridade moral do Cristo, como espírito superior que era, influenciava aqueles espíritos. Mas é sempre a ordem da hierarquia espiritual, na escala espírita. Um inferior nunca tem ascendência sobre um superior, sempre um superior sobre um inferior. De modo que Kardec chega a dizer que ninguém pode dizer que é médium curador 100% do momento, porque isso depende dos espíritos. Se os espíritos não auxiliarem, ele não é um médium curador. Ele não é um médium passista. Só é um médium passista aquele que conta com o auxílio dos bons espíritos. E como nenhum de nós pode, a todo momento, dizer que eles estão ao nosso serviço, nós podemos ser médium passistas desde que exista o nosso compromisso, que vai atrair, então, os espíritos
que nos utilizarão como médios passistas. Mas ninguém pode se arrogar essa condição de dizer que os espíritos estão a seu serviço. Não existe isso. Né? Em nenhuma mediunidade existe isso. A mediunidade séria, claro, né? Outros tipos de mediunidade, aí naturalmente a gente vai poder ter em todos os momentos. Agora, a mediunidade séria, a mediunidade que edifica, não é bem assim que funciona. É preciso que os espíritos sintam esse compromisso de longo prazo. E aí a gente entra então em alguns dos requisitos para o passista, né? Para que possa realmente bem desempenhar a sua tarefa. E os primeiros requisitos que a gente traz aqui, o benfeitor Conrado traz lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, são requisitos, diríamos assim, básicos. São os requisitos que perpassam todo o trabalho na seara do Cristo, na seara espírita. Que são aqueles assim mais pragmáticos, mais corriqueiros, requisitos que precisamos ter até nas nossas realizações no mundo mesmo, né? Naquilo que a gente faz no mundo. Ele diz lá, tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. Então, antes da gente falar dos requisitos mais profundos que dizem respeito às questões morais e espirituais, vamos falar das coisas assim mais pragmáticas da vida. Aquilo que a gente tem nos nossos trabalhos profissionais, deveríamos ter ainda com maior zelo em relação aos trabalhos espíritas, mas quantas vezes não é o inverso? Em relação aos trabalhos no mundo, a nossa profissão, temos todo aquele cuidado, mas em relação aos trabalhos espíritas, somos desleixados. Não nos preocupamos com horário, não nos preocupamos com frequência, não buscamos nos aperfeiçoar, estudar mais, nos qualificar. Por que fazemos assim no que diz respeito ao trabalho espírita, que é tão mais importante quanto o trabalho profissional no mundo? No trabalho profissional no mundo, nenhum de nós falta no trabalho sem dar as devidas explicações, com antecedência àquele que é o nosso chefe, àquele que é o responsável. A gente nunca faz isso. A gente tem todo um cuidado com o horário, se vamos chegar atrasados, precisamos chegar atrasados por algum motivo, alguma justificativa nobre, alertamos, avisamos, temos todo esse zelo. Quando há um curso de aperfeiçoamento, a gente vai, a gente frequenta, a gente paga até lá, no caso, né, o trabalho profissional, para nos qualificarmos. Agora, no movimento espírita, as coisas que são acessíveis gratuitamente, muitas vezes não temos esse devido cuidado. Um estudo, uma palestra, um grupo de estudos de aperfeiçoamento, não temos esse devido cuidado. Não buscamos nos qualificar para o trabalho. Faltamos sem dar justificativas, sem avisar, sem antecedência. Não temos muitas vezes o cuidado com o horário, com o comprometimento, com a disciplina. Quantas vezes isso não acontece? Especialmente em relação ao trabalho do passe, às vezes. Esses dias eu estava conversando com um amigo em São Carlos, a dificuldade que eles estavam tendo na sua casa, para que os passistas tivessem essa disciplina de estar ali toda semana. Às vezes ia uma semana, faltava 3, não dava nenhuma informação do porquê, nenhuma justificativa, chegava atrasado, chegava em cima da hora, não assistia palestra, chegava só para o passe. Mas como assim? Por que em relação ao trabalho com Jesus, nós somos assim tão descuidados? E em relação aos trabalhos do mundo, nós somos assim tão dedicados? Não que não devemos ser, claro, devemos ser, mas também em relação aos trabalhos espirituais. Porque isso é fundamento básico, gente. Porque se a gente não consegue ter disciplina com relação ao horário, como é que a gente vai ter disciplina com relação às emoções? Porque haveremos de convir que é muito mais difícil disciplinar emoções do que disciplinar horário. Se a gente não está conseguindo disciplinar nem os nossos horários, como é que a gente vai disciplinar as nossas emoções? Se a gente não está tendo nem comprometimento com o trabalho em si, exterior, com os estudos e tudo mais, como é que a gente vai ter comprometimento real com a nossa transformação? Que vai demandar muito mais energia do que a energia que me demanda sair para ir lá e frequentar um estudo. Então são coisas que são até filtros para a gente ver. Se a gente não está passando esses primeiros filtros, que dirá nos outros?
Por isso, o benfeitor coloca aqui, primeiramente, básico, experiência, horário, segurança, responsabilidade do servidor. Experiência aí representando o estudo, né? Experiência da vivência, do comprometimento, da disciplina, etc. São alguns dos requisitos primordiais para o passista, mas também podemos estender sem sombra de dúvidas a qualquer trabalhador da casa espírita, ao atendente fraterno, ao expositor, ao médium em outra frente de trabalho, enfim, aplica-se a todos. Mas aí ele entra então nas disciplinas mais fundamentais, aquelas que dizem respeito, aí sim, à nossa transformação moral, aqueles que demandam mais energia ainda de nós, mais aplicação de nós. Ele dirá, antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. Que é o que falávamos. O médium vai ser um intermediário, vai ser o vaso por meio do qual esse fluido será transportado. Se ele não trabalha esse vaso, que é aí a sua mente, o campo das emoções, por mais puros que sejam os fluidos que vêm dos benfeitores, ele vai atuar no sentido de prejudicar esses fluidos e comprometer muito a sua eficácia em relação ao doente, né? Ao necessitado, àquele que está tomando passe. Então, recurso imprescindível, trabalhar as suas emoções. Porque é por meio da sua casa mental, né, desse veículo mental, que vão fluir esses fluidos. Não é possível fornecer forças, segue ele, construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Então, quanta energia vital, quanto fluido poderia ser útil, nós desperdiçamos diariamente com as emoções desequilibradas. Inveja, ciúme, mágoa, rancor, tudo isso são escoadouros da nossa energia vital, que comprometem muito as nossas possibilidades de servir. Então, por mais elevados que sejam os espíritos que queiram nos secundar no processo, eles contam com esse mínimo de comprometimento, né, da nossa parte. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. São elas todas barreiras que dificultam a passagem. A gente percebe isso quando vamos atuar, por exemplo, na mediunidade de atendimento aos espíritos necessitados. Aquele dia que você está mais inquieto, que você não foi muito vigilante, que não cuidou muito dos pensamentos, das emoções, como é difícil à noite, no momento da reunião mediúnica, às vezes conectar-se para que o espírito possa se expressar com proveito. Quando é um benfeitor que vem trazer a mensagem, quão difícil não se torna alcançar essa sintonia fina para que o benfeitor possa se expressar no dia que você não cuidou muito bem assim do campo das emoções. Então, o passista, ele deve ter esse compromisso, especialmente no dia, mas claro, ao longo de toda a caminhada, no cotidiano, mas especialmente no dia da reunião em si, ele deve ter esse cuidado mais especial com o campo das suas emoções, evitando criar barreiras que dificultem o trabalho dos benfeitores espirituais. Kardec vai dizer a mesma coisa lá no artigo da Revista Espírita de setembro de 65. Daí, para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração. Isto é, o seu melhoramento moral, segundo o princípio vulgar, limpai o vaso antes de vos servirdes dele, se quiserdes ter algo de bom. É uma premência, é uma necessidade o nosso melhoramento moral, que se opera como? Através do estudo, que traz-nos aí novos acréscimos de luz, clareando a nossa consciência, renovando, por conseguinte, ou estimulando-nos a renovar certos procedimentos, certos hábitos, que antes, em desarmonia com a lei divina, não me incomodavam tanto, mas agora, com uma consciência mais esclarecida, passam a me incomodar. Porque sempre que acende-se uma nova luz, um novo raio da verdade alcança o meu mundo interior, eu passo a ver coisas em mim que antes não me incomodavam, mas agora passam a incomodar. Porque são aspectos da minha personalidade, condutas, hábitos, em
desarmonia com a lei divina, que comprometem a minha saúde, comprometem o meu equilíbrio mental e espiritual e também o do meu trabalho, da minha realização com Jesus, que antes eu não via, mas agora eu passo a enxergar. Então, o compromisso com a renovação de sentimentos através do trabalho do bem, através do serviço, que vai desenvolvendo em nós a misericórdia, o perdão, a compreensão em relação ao semelhante. Todos esses são elementos primordiais de preparação do médium. Por isso dizem várias vezes, né, os espíritos, o próprio Kardec vai falar isso nesse artigo, o melhor recurso de preparação do médium é vencer o seu egoísmo e o seu orgulho. Como se faz isso? Através da caridade e da humildade, no serviço no bem, no serviço aos semelhantes. Qual a melhor preparação mediúnica que tem? O estudo terá sua importância, sim, fundamental, mas ainda mais importante do que isso, a caridade e a humildade. Quanto mais o espírito se dedica a esses que são os antídotos do egoísmo e do orgulho, que são as chagas que mais comprometem a nossa paz e o nosso equilíbrio espiritual, mais ele se torna um instrumento, um canal purificado para a realização ou a utilização dos benfeitores. Tanto é assim que Kardec vai frisar, por exemplo, aquele caso de indivíduos encarnados que muitas vezes quase não têm conhecimento algum, quase não têm instrução nenhuma e, no entanto, são capazes de curas magníficas, prodigiosas, entre aspas, não que são prodígios, no sentido que às vezes essa palavra tem, mas por quê? Porque são corações que desenvolveram qualidades morais tais que fazem essas curas quase que inexplicáveis. Muitas vezes eles não sabem o que fazem ali, mas tem aquela possibilidade porque são instrumentos que já tinham uma predisposição, essa mediunidade, como todas as outras, há uma predisposição e que se desenvolve pela purificação do médium, dos seus sentimentos. Quanto mais desinteresse, quanto mais sinceridade em servir, mais ele se torna esse instrumento. E aí a gente vê aquelas mediunidades que vão aproximando-se lá daquele outro polo que citávamos, né? A mediunidade de cura pura, que Kardec dizia, que é quando se processam aquelas curas quase que instantâneas. Por um toque, uma passagem do espírito ali, do indivíduo perto do indivíduo do outro, ele já consegue ter a habilidade de cura. Por quê? A pureza por meio da qual fluem esses fluidos dos espíritos. Quer ver um exemplo disso? Só lembrar dos apóstolos. A maioria deles não sabia nada dos mecanismos, não conheciam nada de magnetismo. No entanto, no seu coração vibrava o amor, a fé, o desinteresse, a entrega ao Cristo, e eram por isso utilizados pelos espíritos superiores para fazer aquelas curas inexplicáveis àquele tempo, mas hoje nós entendemos o fenômeno por detrás. Está lá narrado em Atos dos Apóstolos. Pedro, por exemplo, quando Pedro ia passar num lugar, os enfermos eram colocados dos dois lados em cátares. E diz o texto de Atos, quando a sombra de Pedro passava, eles eram curados. É claro que Pedro não conhecia nada de magnetismo, dos fenômenos que hoje conhecemos, mas Pedro era um coração purificado, era um coração voltado para o bem, desenvolveu essas qualidades morais e às vezes mesmo sem as instruções mais elaboradas, ele era esse canal de auxílio dos benfeitores. Então a gente vê isso lá nos Atos dos Apóstolos, né? Um Barnabé, um Ananias, quando foi curar o Paulo, eram muitos deles analfabetos, mas por conta das qualidades morais que possuíam, eram instrumentos que os espíritos utilizavam para proceder a essas curas, nesse caso, essas curas instantâneas, né? Essas curas prodigiosas, que não tem nada de milagre, de milagroso, de prodigioso, são apenas expressões desses fluidos dos espíritos superiores que encontravam canais purificados para poderem alcançar os outros. Então é isso que Kardec está falando. Sem esse compromisso do médium com a sua depuração, principalmente em aspecto moral, sentimentos, valores, virtudes, conduta, a sua possibilidade de auxílio estará sempre diminuída, né? Por outro lado, acrescenta o benfeitor, também os cuidados com o próprio corpo, os cuidados com
com as necessidades fisiológicas, dirá Alexandre no Missionários da Luz. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquica. Então, a par das questões espirituais, há também as questões fisiológicas, o cuidado com o próprio corpo. Porque, afinal de contas, como falávamos, o que é a mediunidade curadora? Ela é uma mistura de fluidos dos espíritos e fluidos nossos. E esses fluidos nossos estão também relacionados com os cuidados ou não do nosso corpo, né? Quanto mais bem cuidado aí o corpo, quanto maior o zelo com o corpo, melhor serão os fluidos e menos contaminaremos os fluidos dos espíritos. Por isso ele segue. O excesso de alimentação, por exemplo, produz odores fétidos através dos poros, bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes. Então, cuidado com a alimentação, especialmente no dia. Qualquer um de nós que trabalha com mediunidade sabe disso. O cuidado que somos convidados a ter no dia, e de modo geral, cada vez mais se torna um hábito. Alimentação saudável, alimentação equilibrada, sem excessos, né? Nem para baixo, nem para cima. O equilíbrio, que é sempre o mecanismo da saúde, né? A saúde está sempre no meio, né? Ela está sempre no equilíbrio. Por isso, quando a gente perde a saúde, a gente busca o quê? Remediar. O que é remediar? Tornar de volta ao meio, trazer de volta ao meio. É daí que surge a palavra remédio, né? Remédio é aquilo que coloca algo de volta no meio. Pensando para além dos fármacos em si, é tudo aquilo que nos traz de volta ao equilíbrio. Nesse caso da alimentação, outro exemplo que ele traz, o álcool e outras substâncias tóxicas, por exemplo, o cigarro, operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Cuidado também com o corpo, né? Aquele caso na obra de André Luiz, eu não vou lembrar direito qual obra, se Missionários da Luz ou se os Mensageiros, mas é um indivíduo que chega numa reunião mediúnica depois de ter comido em excesso. E era uma reunião muito delicada, que ia demandar uma sintonia muito fina entre os espíritos presentes, encarnados e desencarnados. E o que eles fazem na última tentativa ali de não perder toda a reunião? Eles isolam aquele membro da reunião para que ele não prejudicasse o andamento de toda a reunião. Então ele estava na reunião, mas desconectado da reunião por conta do excesso que ele havia cometido na alimentação, eles tiveram de isolá-lo espiritualmente para que ele não comprometesse o trabalho e o andamento de toda a reunião. Isso também vale para o médium passista, né? Compromisso, cuidado com o que come, com os hábitos que tem, com os vícios que nutre. É preciso cuidar, porque a vida com Jesus é uma vida de mudança em sentido integral, né? A gente tem que mudar, abandonar determinados hábitos, construir novos para que a gente possa ser instrumentos cada vez melhores. É isso que Jesus quer dizer quando fala lá do bom pastor. Se quisermos ser com ele bons pastores, isto é, bons servidores, bons condutores de outras almas, ele diz lá, o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. Ele não está falando da morte na cruz, o bom pastor que entregou a vida pelas ovelhas. Ele está falando antes que aquele que quer ser o seu colaborador, um bom condutor de almas, ele entrega ou coloca a sua vida a serviço daquilo. Então, o nosso compromisso não se estende a 1 hora no centro espírita. Nosso compromisso é um compromisso de vida integral. Portanto, hábitos que eu preciso deixar, hábitos que eu preciso construir, fazem parte desse processo de serviço com Jesus. Kardec também vai frisar essa importância do cuidado com a parte física também. Lá na Revista Espírita, de setembro de 65, ele diz, olha, as qualidades do fluido humano apresentam matizes infinitos, conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. Então, nós já falamos da importância dos aspectos morais, mas os físicos, Kardec está dizendo, também influenciam. É evidente que o fluido emanado de um corpo malsão pode inocular princípios mórbidos no magnetizado. Então, aquele que não tem cuidado com o seu corpo, aquele que não tem zelado pela saúde do seu corpo, pode prejudicar o processo de auxílio aos outros. Pode prejudicar o processo de auxílio aos outros. As qualidades morais do magnetizador, isto é, a pureza de intenção e de sentimento, o desejo ardente e desinteressado de aliviar o semelhante,
aliadas à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Então, quando o indivíduo está cuidando tão bem assim, tão dedicadamente dos aspectos morais e físicos, ele purifica de tal modo esse fluido humano que ele se aproxima dos fluidos espirituais, dos benfeitores. E aí, esse entrosamento dos fluidos no passe se torna mais adequado ainda e a qualidade terapêutica melhor ainda. Então, para a gente pensar também, né, nos cuidados com a saúde do corpo, a gente pode inferir, inclusive, daqui que, dependendo da nossa saúde, dependendo do nosso estado, é melhor dar uma pausa por um momento na atividade do passe, até que recuperemos a saúde, porque o nosso fluido vital às vezes está ali comprometido, tentando reajustar a saúde do corpo. Se o desgastamos ainda mais, às vezes, num processo de passe, podemos prejudicar. Então, recupera primeiro a saúde, ajusta ali a parte da saúde para depois poder voltar ao passe. Então, a gente infere isso do que Kardec está falando aqui. O corpo precisa estar também bem, saudável, nosso fluido vital precisa estar equilibrado para poder ser um auxílio positivo. E aí, o benfeitor Alexandre, então, acrescenta: o missionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui em nossa esfera, vale um parênteses aqui, André Luiz foi visitar com Alexandre um serviço de passes, né, da perspectiva do mundo espiritual, e ali ele viu os espíritos que atuavam nos passes. Porque assim como há o médium passista, há o espírito que vai ajudar o médium passista. E aí ele vai vendo quais eram os requisitos para espíritos que fossem atuar no passe. E Alexandre fala para ele, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Pouca coisa? Muita coisa, né? Para a gente ver o critério lá no mundo espiritual que eles têm para selecionar os espíritos que atuam nos passes. Não são quaisquer espíritos que eles colocam lá, não basta boa vontade, como ele vai dizer mais adiante. Kardec também frisa muito isso, né? Não é uma coisa assim que baste a boa vontade, no caso principalmente dos espíritos desencarnados. Eles precisam ser espíritos bem conscientes, porque são os fluidos deles, fluidos que precisam estar purificados, que vão alcançar o necessitado. Então, do ponto de vista dos desencarnados, precisa-se desses recursos em maneira ou em escala ainda maior. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quando, na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência. Então, aqui ele está fazendo uma distinção, como falávamos. No mundo, no plano espiritual, isso aí são exigências. Não basta a boa vontade. Aqui, entre os encarnados, às vezes a boa vontade aliada ao desejo sincero de serviço supre determinadas deficiências. Então, o indivíduo pode ser utilizado como instrumento, dadas as circunstâncias, se existir a boa vontade e o desejo sincero, isso supre as deficiências. Mas no mundo espiritual, isso aí são exigências. Para a gente ver o cuidado que os espíritos lá têm para com o serviço dos passes. O zelo que eles têm em definir quais vão ser os espíritos que vão atuar ali. Só espíritos com esse nível de consciência e de autodomínio é que atuam lá, né? Por isso, tanto o benfeitor como Allan Kardec vão definir alguns requisitos básicos para, aqui, né, para nós encarnados, para atuação no passe. Se aqueles são os ideais, se aquilo é a meta para que todos estamos tendendo, óbvio que muitos de nós estamos ainda muito distantes daquilo. Então, quais são os requisitos básicos para que a gente possa ser um instrumento aqui entre os encarnados, utilizado pelos espíritos superiores para os passes? Então, os requisitos básicos. Até tem um momento lá que André Luiz está conversando com o benfeitor e ele fala assim, olha, se o trabalho no bem estivesse circunscrito apenas aos espíritos completamente bondosos, não existiria redenção do mundo. Ou seja, se a gente fosse colocar aquelas exigências anteriores para todos os que vão trabalhar aqui no mundo para Jesus, quem poderia trabalhar para Jesus? Então, para nós aqui, aquelas passam a ser metas a serem alcançadas, mas existem requisitos básicos que nos permitem trabalhar e atuar. E Kardec vai dizer,
Como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre uma dor para acalmar. É o que pode fazer qualquer pessoa, se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. Então não entendamos com isso que Kardec está desmerecendo o estudo, a preparação e tudo mais. Mas ele está dizendo que, tendo esses requisitos básicos, nós podemos atuar como instrumentos do alto, porque a misericórdia do alto é muito grande. E por mais imperfeito que seja o instrumento, onde há sinceridade eles aproveitam. Como diz Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, 153, quando fala do passe, onde vibre a atitude mental no bem, o trabalho de Jesus pode ser estendido. Então, se aquilo que a gente leu lá no anterior, vou até voltar, né, que são demandas lá, ó, grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. São metas? Quais são os requisitos básicos para nós aqui encarnados? Orar, querer o bem, fé, fervor, vontade, confiança. A partir daí, os Espíritos podem nos utilizar de algum modo no auxílio aos semelhantes. Que é o que o benfeitor Aulos vai frisar também, muito similar a Kardec. Todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Então há os requisitos básicos, mas que nunca percamos de vista as metas e os ideais de aperfeiçoamento, porque aí a gente vai ganhando cada vez mais qualidade no trabalho. Nós precisamos nos aperfeiçoar enquanto instrumentos, até para facilitar para os espíritos. Então, esses bastam para começar? Bastam. Mas é preciso que eles se mantenham para que o médium vá se construindo como um instrumento cada vez mais adequado. Como o instrumento que vai sendo afinado para ser utilizado pelo músico. Por melhor que seja o músico, se ele fica sempre utilizando um instrumento desafinado, a orquestra, a sinfonia nunca vai ser assim tão bela como poderia ser. Mas à medida que o instrumento vai se afinando, ou vai se tendo um instrumento melhor, aí o músico pode utilizar e a sinfonia, o resultado é mais proveitoso para todos. Por isso, eles frisam aqui também, o benfeitor Alexandre, essa importância da perseverança, da constância. Se a vontade, a fé, a sinceridade bastam para começar, bastam para nos configurar como instrumentos do alto, é preciso a preparação para que nos melhoremos. Por isso ele diz, desde que o interesse dele, no caso do médium, nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória, então isso é o que mais vale para o auxílio dos espíritos superiores, os interesses. Se são interesses pessoais, eles logo se afastam. Se são interesses de serviço, acima dos interesses e das paixões do mundo, o auxílio se mantém. Eles dizem, deve esperar incessante progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto de que se fez ou se faz merecedor. Então, na medida em que os espíritos encontram essa disposição do médium, pelo próprio esforço ele vai crescendo, mas ele é secundado pelo esforço do alto. É como se a gente entrasse a favor da corrente. Não é mais só o nosso esforço agindo, há toda uma força nos empurrando no sentido de aperfeiçoamento. Isso a gente vê sempre. Leon Denis fala, inclusive, isso no livro O Programa do Ser Destinador, capítulo 20, quando vai falar da vontade. Ele diz que a vontade é como um imã que atrai os recursos de aperfeiçoamento. Em outras palavras, ele está dizendo assim, quando alguém realmente se dedica a alguma coisa, não só ele progride pelo esforço da própria vontade, mas também ele atrai recursos, experiências que vão ajudá-lo naquele aperfeiçoamento. Então a gente vê muito isso. Por exemplo, você vai se comprometer com a tarefa da exposição, dedicar a estudar. O que você começa a perceber? Além do esforço ali da pesquisa, que vai te trazendo novos conteúdos, novos aprendizados, você começa a perceber que a sua pesquisa é guiada, é conduzida. Você vai falar sobre um assunto, de repente você está lendo uma coisa que você abriu ao acaso, ou você escolhe uma obra que você não lia há muito tempo, e aí você começa a encontrar ali os recursos que você vai precisar para aquela exposição. Você começa a ver a atuação ao seu redor,
te ajudando naquilo que você se propôs a fazer. Experiências que te chegam, aprendizados, conselhos, pessoas que cruzam o seu caminho, que vão te ajudar a aperfeiçoar naquilo, uma pessoa mais experiente que cruza o seu caminho e vai te auxiliar. Eu me recordo, quando eu estava começando a tarefa mediúnica, muito difícil no começo, né, controlar tudo aquilo, demanda muita disciplina, demanda muito cuidado e aquela dificuldade inicial, então é um momento bastante desafiador. E o Criador, né, o Mestre, os benfeitores espirituais colocaram uma pessoa, um amigo na minha vida que me ajudou assim, não consigo nem mensurar o quanto ele me ajudou nesse início para o equilíbrio ali da mediunidade. Era uma pessoa que a minha mãe conhecia lá de longe, na verdade era uma pessoa que era conhecido de um amigo da minha mãe lá da minha cidade de Minas Gerais e que morava na minha cidade de São Carlos. Minha mãe então lembrou-se dessa pessoa, recorreu a esse amigo recorreu a esse outro amigo, que então me auxiliou, e foi um dos grandes orientadores nesse início, me ajudando a encontrar ali o caminho do equilíbrio, o caminho da disciplina. Então, é mais ou menos isso que se procede. Quando há o esforço, quando há a vontade, o alto se conjuga, se congrega a esse nosso esforço no sentido de nos levar aonde a gente precisa estar. É o que ele está dizendo aí, esse concurso do mais alto, né? Ele segue dizendo também nesse sentido da preparação a importância do estudo, que vai abrindo para a mente novos horizontes, novas possibilidades, né? O investimento cultural ampliar-lhe-á, ou seja, vai ampliar para o médium os recursos psicológicos, facilitando-lhe a recepção das ordens e avisos dos instrutores que lhe propiciam amparo. Então, quanto mais você estuda, o estudo edificante, mais você se desenvolve essa sua faculdade, esse teu sentido de conectar-se, de captar as orientações, as inspirações dos benfeitores espirituais. Leon Denis tem um capítulo dedicado a isso no livro Problema do Ser Destino da Dor, o capítulo chamado A Consciência, o Sentido Íntimo, que é o capítulo 21, em que ele vai falar desse desenvolvimento desse nosso sentido íntimo que a gente precisa ter para sintonizar melhor com os benfeitores. E como podemos fazê-lo? Através da prece, da meditação, da instrução que edifica. Mas eles acrescentam o asseio mental, porque o estudo, ele não faz só isso, ele não só abre horizontes, mas ele também asseia, no sentido de limpa a nossa mente. Temos lá o vaso com água contaminada. Qual o melhor meio de purificar esse vaso? Liga a torneira com água limpa sobre esse vaso e essa água limpa, fluindo, vai aos poucos tirando o que estava ali de água contaminada e no final fica a água purificada. Isso é o estudo. É abrir essa torneira de ideias sãs, de pensamentos elevados, de novas luzes, que vai aos poucos removendo os desequilíbrios, as ideias e os pensamentos prejudiciais e mantendo o asseio mental. Ele diz então que esse asseio mental consolidará a influência, purificando-a, além de dotar o médium, né, da presença do médium com a indispensável autoridade moral, capaz de induzir o enfermo ao despertamento das próprias forças de reação. Então o médium precisa ter também essa irradiação que nasce de um sentimento e um pensamento purificado, que induz, que sugestiona o outro a se reerguer. Porque tudo que a gente pensa, sente, alcança o outro na forma de sugestão. É o capítulo 9 do Pensamento e Vida. E convida o outro àquelas mesmas faixas. Então, por isso que o espírito, quanto mais sobe, mais ele tem ascendência sobre os outros, porque essa sua sugestão passa a ser impactante. Convida o outro a sair daquele estado e subir para outras faixas. O médium precisa disso também, mas ele só consegue autoridade com essa renovação. Aí ele cria ainda mais recursos de auxílio ao necessitado. Mas se usar os requisitos para o passista, usar também para os beneficiários, ou seja, aquele que recebe o passe. Por isso, diz um benfeitor, no terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. É quase como que
na engenharia elétrica, né? Para que haja a corrente no circuito, eu preciso ter tensão. Se eu não tenho a tensão adequada, a corrente não flui. É o que acontece no caso do passe. André Luiz, nesse caso, estava acompanhando o benfeitor, acompanhando o serviço de passes, e via que em muitos a energia do passista batia no indivíduo e era refratada. Ele não acolhia nada. Por quê? A posição dele de fechamento, de indisposição à mudança e à renovação. Faltava essa tensão favorável, que é a abertura, é o desejo de se renovar. Quando há essa tensão favorável, a corrente flui do alto para o necessitado. Quer ver um exemplo disso? A passagem da mulher hemorroísta. Jesus sequer se virou para ela. Pensemos, Jesus era a fonte. Aquela mulher tocou em Jesus. Jesus diz, eu senti que saiu de mim virtude. Saiu de mim poder. É uma corrente. Porque ela apresentava a tensão favorável. Ela queria mudar. Ela queria se renovar. Então, naturalmente, a corrente fluiu do Cristo para ela. Por quê? Tensão favorável. É o que ele diz, ó. Essa tensão decorre da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância. Isso não é fé. Né? Mas sim a atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos a rima. Então isso é a fé. É o sincero compromisso de nos harmonizarmos com as leis divinas. Isso cria em nós a ambiência para que o recurso possa nos alcançar. Senão, a gente atua como isolantes, vai dizer André Luiz. Vem a corrente, mas a gente é igual um isolante, igual a borracha. Ela não passa. Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática. Então ele mesmo passa a emitir ondas que são ondas atrativas, que se sintonizam com as ondas que vêm dos benfeitores e fixam esses recursos no seu psiquismo, né? Na sua constituição fisiopsicossomática. Por isso, concluindo esses requisitos para os beneficiários, ele diz: o processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios, de vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Quanto maior a adesão, quanto maior a disposição do enfermo em acolher aquilo, mais o passe faz eficiente. Que é o que vemos lá naquela passagem. Jesus estende a mão, mas o enfermo se ergue, dá as mãos a Jesus porque quer caminhar. Quando há essa conjunção, o compromisso do passista com o compromisso daquele que recebe, o resultado é sempre benéfico, porque cria-se esse mecanismo por onde podem fluir esses fluidos regenerativos. Esse é, em linhas gerais, o mecanismo do passe. E gostaríamos de encerrar, portanto, com uma frase do apóstolo Paulo, ou melhor, acerca do apóstolo Paulo, que resume muito bem o que nós queríamos passar aqui hoje, né? Essa frase está nos Atos dos Apóstolos e relata os casos das curas que Paulo operava. Mais ou menos similar a Pedro, né? No caso de Pedro, os enfermos eram colocados em cátares e onde Pedro passava, a sua sombra, seu magnetismo projetava-se sobre aqueles indivíduos, os fluidos, né? E eles eram curados. Paulo também fazia prodígios, entre aspas, por conta, claro, de ter se convertido ele nesse vaso purificado por meio do qual os espíritos superiores podiam atuar. Até mesmo as vestimentas de Paulo, diz lá Atos dos Apóstolos, eram de tal modo magnetizadas que eram curativas. Sem qualquer aspecto supersticioso, é porque os seus fluidos, como dos bons espíritos, de tal modo impregnavam as suas vestimentas que às vezes as suas vestimentas curavam os indivíduos. Como no caso lá da vestimenta de Jesus, a mulher tocou na vestimenta do Cristo e aquela energia a alcançou curando. Por quê? Porque Paulo se tornou um vaso num longo e esforçado trabalho de purificação interior. Ele se converteu realmente num vaso purificado a ser utilizado
pelo alto. Por isso que o texto de Atos, e Emmanuel vai frisar muito bem isso, quando comenta esse versículo, no capítulo 74 da obra Caminho, Verdade e Vida, o texto não diz, e Paulo fazia maravilhas extraordinárias. O texto diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Porque é assim que se processa com o médium, passista no caso. Não é ele quem opera as curas, ainda que sejam aquelas curas as mais fantásticas, é na verdade o alto, aqui representado por Deus e os seus emissários, que encontrando ali um instrumento adequado, podem operar essas maravilhas. E é o que Emmanuel diz, comentando o texto, muitos se fixam no apóstolo santificado, no que ele fazia, nas curas que ele fazia, mas poucos pensam no quanto lhe custou chegar até lá. Muitos pensam nas curas de Paulo, mas poucos pensam no quanto lhe custou purificar as mãos, para que pudessem ser utilizadas pelo Criador. Por isso, Emmanuel diz, Deus fará o mesmo a todos que lhe oferecerem essas mãos purificadas que Paulo ofereceu. Talvez não com tanta grandeza, porque Paulo já era um espírito já com muita caminhada, mas dentro das nossas possibilidades, seremos sempre aproveitados pelo alto, estejamos onde estiver, se o alto encontrar em nós esse compromisso em purificarmos as nossas mãos. E então, por meio delas, serão feitas maravilhas, das quais não devamos de modo algum nos envaidecer, porque em verdade não somos nós quem operamos. Operamos simplesmente como instrumentos do infinito amor e da misericórdia de Deus. É isso que todos nós buscamos com Jesus e com o Evangelho. Que Ele cresça em nós, a sua atuação, o seu Espírito cresça em nós e que sejamos, como João Batista, cada vez menores em nossas exigências, em nossas paixões, para que Jesus realmente possa atuar. Essa é a dinâmica, essa é a proposta. Que Ele nos abençoe e nos inspire a todos nessa caminhada. Muito obrigado.